Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Sociologia, e estou aqui para comentar um pouco sobre a atividade de Sociologia da semana 2 da quarentena. A atividade referente à semana dos dias 11 a 15 de maio, ok? Então, estou aqui mostrando para vocês, o site da onde eu tirei o texto da atividade, que é o site Politize. Então, eu aproveito para deixar esse site como sugestão para vocês acompanharem, porque é um site feito por estudantes de direito que produzem conteúdos bastante úteis no contexto das aulas de sociologia. Então, eu aproveitei para utilizar esse texto aqui, O que são e como surgiram os direitos civis. Antes da quarentena começar, nós estávamos falando sobre como que a cidadania foi sendo construída ao longo da história. Então, é importante entender que dentro do conceito cidadania, nós encontraremos algumas outras definições, entre elas a definição de direitos. São 4 tipos de direitos que nós trabalhamos nesse cenário: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. Esse texto vai trabalhar especificamente o que são e como surgiram os direitos civis. Então, vou abrir aqui para vocês a atividade que foi enviada, né? Então, foi exatamente essa atividade aqui. Então, o que são e como surgiram os direitos civis? Então, você deveria fazer a leitura desses trechos aqui que eu selecionei, ok? Trechos que pegam aí quase que 2 páginas. E a partir da leitura do texto, responder essas 4 questões. Então, o que são direitos civis? Pessoal, os direitos civis serão os direitos ligados às liberdades individuais. Então, lá no século XVIII, né, principalmente na Europa, pensando em países como Inglaterra, França, surgirão nesses territórios, nesses países, pensadores que receberão o rótulo de pensadores iluministas. O movimento iluminista vai puxar a defesa pelos direitos civis, né? Por exemplo, levantando a defesa de princípios como a igualdade de todos perante a lei, a liberdade em vários aspectos, né? Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, a liberdade dos indivíduos terem acesso à informação, a liberdade de eles poderem se expressar. E como o movimento iluminista tinha uma ligação com a burguesia, eles também vão acabar defendendo a propriedade privada como um direito individual. Mas, em linhas gerais, os direitos civis seriam os direitos ligados ao indivíduo, né? Direitos que, se preservados, ajudariam os cidadãos a terem uma vida mais digna. Questão 2. Qual artigo da Constituição brasileira trata dos direitos civis? A partir da leitura do texto, né, vocês conseguiriam encontrar com facilidade qual seria esse artigo, né? Então tá aqui, artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, sem qualquer tipo de diferença, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a nossa própria Constituição, ela herda lá dos tempos do movimento iluminista a defesa a esses direitos civis considerados básicos. Então, a resposta da questão número 2 está aqui, artigo 5, ok? Vamos voltar lá nas atividades. Diferencie direitos civis de direitos humanos. Então, o texto também traz bonitinho, organizadamente, um trecho que você poderia ler para poder entender melhor. Os direitos civis, então, como eu disse, dizem respeito aos direitos e às liberdades individuais. Agora, os direitos humanos
essa é uma categoria mais ampla. Então, imaginem que direitos humanos sejam um guarda-chuva. Todos os outros tipos de direitos que eu mencionei aqui, como os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, eles estão debaixo desse guarda-chuva, sendo protegidos, né? Então, os direitos humanos, eles englobam essas 3 categorias. Tudo bem? E vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Os direitos civis, muitas vezes, são englobados pelos direitos humanos, mas isso não quer dizer que eles sejam a mesma coisa. Então, vamos pensar o seguinte. Os direitos civis são direitos humanos também? Sim, mas nem todos os direitos humanos são direitos civis. Tudo bem? Então, os direitos civis seriam um tipo de todos os direitos humanos que nós temos. Falarei melhor sobre direitos humanos mais para frente, nas próximas semanas, ok? Exercício 4. Comente sobre como os direitos civis são garantidos. Então, o trecho final aqui do texto vai falar um pouco, né, sobre como os direitos civis são garantidos. Então, os direitos civis devem ser preservados pelo Estado, né, pelo poder público. Então, a vida, né, o direito à vida, que seria um direito civil, o Estado precisa intervir para promover ações com o intuito de acabar com a fome, de diminuir a violência. Então, o direito à vida só pode ser garantido se o poder público fizer o papel dele. As liberdades devem ser preservadas pelo Estado. A ideia de que todos são iguais perante a lei, esse é um princípio que deve ser preservado pelo Estado e por suas instituições. Agora, os cidadãos como um todo também devem assumir a responsabilidade de atuarem na defesa dos direitos civis. Então, cabe ao Estado e a toda a sociedade se organizarem, se mobilizarem para garantir a permanência desses direitos. Ok? Meus queridos alunos, espero que todos vocês estejam bem. Pretendo daqui para frente gravar outros vídeos comentando as atividades e também compartilhando um pouco algumas informações sobre os temas que envolvem o estudo da sociologia no 3º ano do ensino médio. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham daqui para frente. Não parem de estudar. Dentro das possibilidades de vocês, tentem continuar os estudos. Eu sei que não é fácil se organizar, estudar sozinho, muita coisa para fazer, mas tentem respirar fundo e qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato conosco. Tudo bem? Tenham uma boa semana e até mais, pessoal. Valeu!